Conversa com Luiz Felipe Pondé. 9h21, participação do Luiz Felipe Pondé. Pondé, sempre se diz, né? Filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-lo? Mas às vezes saber dá um problema sério, né? Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos, bom dia, Rafael. Dia. Olha, essa questão dos filhos do Bolsonaro tem todo tipo de avaliação tem sido feita. De fato, o Bolsonaro parece, às vezes, ele e os filhos acharem que ainda estão na varanda do apartamento, lá na Barra Boca, fazendo um churrasco, discutindo as coisas juntos. E aí tem eu diria duas coisas. Assim. Primeiro, parece haver uma dificuldade de percepção institucional da situação. Se o Bolsonaro foi eleito presidente da República, o Brasil é uma república, não tem família real. Às vezes dá a impressão que eles acham que eles são uma espécie de Kennedy trópicos, assim, atrasados, né? Mas o Brasil é uma república, então o Bolsonaro foi eleito, Bolsonaro foi eleito, e é bom sempre ele ter em mente que ele foi eleito por muita gente que votou nele por conta de um voto antipetista, então não é que há uma concordância absoluta e total com as ideias do próprio Bolsonaro, do seu núcleo duro, inclusive representado pelos irmãos não pelos filhos, né? Então acho que o Bolsonaro, ele está, como se fala por aí, queimando a largada, e no caso dos filhos, a mínima coisa que ele poderia fazer é afastar os filhos do Planalto. Eles continuam em suas carreiras de políticos, inclusive o filho que é muito ligado nas mídias sociais, o Carlos, que ele parasse de participar dessa forma, como se o que tivesse em jogo fosse uma briga íntima de família. E aí me leva à segunda questão, que é um pouco mais ampla, que é assim, como dizia o Zé Paulo no começo, quer dizer, há uma sabedoria popular de que filho dá problema até em empresa, né? Até em empresa, quando você coloca a família dentro da empresa, filho briga com o pai, cunhado fica pior ainda, irmão briga com o irmão, né? Todo mundo sabe disso. Então, todo mundo que já passou por um inventário sabe como é difícil misturar negócios, patrimônio com sangue, no sentido de sangue familiar. Então, assim, você não precisa ir além do que grandes clássicos da filosofia política, como o grande filósofo fiorentino Maquiavel, para saber que não se mistura política com família. Uma das coisas que tornava as monarquias instáveis, no sentido de troca, né, da guarda, digamos assim, era o fato de que era um regime familiar. Então você tinha todo tipo de situação, puxação de tapete, fofoca, intriga, e infelizmente o presidente Jair Bolsonaro está trazendo, de certa forma, esse tipo de prática para dentro do governo, e um governo que não tem nem a oposição articulada contra, né? Porque a oposição está desarticulada e tal, não precisa de oposição porque ele mesmo está fazendo uma oposição. E mais um último detalhe, né? No reino das mídias sociais, quer dizer, o Bolsonaro falou no discurso dele de que a democracia agora não tinha mediação, se referindo à possibilidade de falar diretamente com aos seus eleitores e o país pelas mídias sociais. Agora ele está vendo na carne e na pele o que significa os limites do caráter democrático positivo das mídias sociais, é que hoje ela está com você, amanhã ela acaba com você. Pondé, o governo nem começou, né? Tem pouco mais de 45 dias, uma parte desses 45 dias com o presidente internado no hospital Albert Einstein, mas acho que a gente vai precisar de um distanciamento ainda para entender a relação dele com os filhos do ponto de vista do presidente da República, né? Desde o dia 1º de janeiro, quando ele colocou o Carlos dentro do Rolls Royce presidencial, estavam o pai, Jair, a primeira-dama e o Carlos sentado no banco de trás ali, numa imagem absolutamente inesperada, inusitada, até o fato de ele usar, no bom sentido, né, o filho para desgastar um ministro, porque não foi um ato tresloucado do filho, né? Cada vez fica mais evidente que ele usou pelo filho, ele
ele chegou ao ministro que ele queria tirar. Então, acho que a gente vai precisar ainda de um distanciamento para entender o modo de funcionamento da família, né? Não, sem dúvida nenhuma. Do ponto de vista mais frio, no sentido técnico, está associado, inclusive, à própria ideia da palavra crítica no grego antigo. É interessante isso, Rafael. Pressupõe justamente o olhar crítico, pressupõe que é um olhar distante, né? Que tem uma certa distância para você ter um ângulo de visão melhor, né? Sem dúvida. E não há dúvida de que dessa situação da relação do Bolsonaro com os filhos, existe um grau de confiança e um grau de interação entre ele e os filhos que pode ter levado a uma situação do tipo que você descreveu agora, o filho sendo uma espécie de instrumento para ele, digamos assim, demitir o Bebiano. Aliás, o que o Bebiano está dizendo por aí, que ele foi demitido pelo Carlos, né? Ele fica falando que foi demitido pelo Carlos. Ele falou em macumba psicológica, que o filho teria feito uma macumba psicológica na cabeça do pai. É porque, na verdade, a impressão que dá é que o Bebiano, ele tenta de alguma forma dar uma aliviada na figura do Jair Bolsonaro, né? Nesse processo, e pôr a coisa um tanto na conta do filho e dos filhos em geral, né? Aliviando Jair Bolsonaro. Do ponto de vista estrito técnico-político, até pode ter o seu sentido na medida em que aliviar a figura do Jair Bolsonaro agora tem um valor, inclusive, do ponto de vista da República, né? Porque, no sentido de que o Jair Bolsonaro foi eleito e está no começo do mandato, numa suposta lua de mel, né? E o casal está brigando, né, no sentido dele e dos elementos ao redor dele. Então, aliviar o Jair Bolsonaro seria mais ou menos uma atitude do ponto de vista do marketing político até compreensível, né? Mas não há dúvida que, sendo ele uma pessoa inteligente e capaz, que conseguiu vencer as eleições, claro, com a ajuda de pessoas à sua volta, que ele não pode ser alheio ao fato de que os filhos estão ali e a impressão que dá, como eu falava da coisa da varanda do churrasco como metáfora, é de que o Bolsonaro talvez cometa um equívoco grave, que é achar que você só pode, na verdade, confiar nos filhos, o que, em termos políticos e tal, em geral, o que toda a literatura especializada em política histórica diz o contrário. Quer dizer, família é, assim como é na vida das famílias normais, quando se envolve com poder, dinheiro, sucessão dentro das empresas, família é uma das variáveis que põe em risco a estabilidade de todo o sistema. Então, o Bolsonaro, ele está cometendo um erro crasso que pode, por exemplo, a ala militar do governo já está sinalizando, daqui a pouco outras alas podem começar a sinalizar que o próprio legislativo comece a criar problema para o Bolsonaro, fazendo uma espécie de movimento contínuo da entourage, digamos, daqueles que estão ao redor do Bolsonaro no governo, e a ala militar está capitaneando esse movimento, dizendo que os filhos têm que sair do jogo, porque senão a coisa não funciona. E se o Bolsonaro perdesse a ala militar do governo, o governo Bolsonaro ia ficar extremamente enfraquecido, porque esse blá 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 sobre camisas azuis e cor-de-rosa e essa história de escola sem partido não segura governo nenhum. Então, boa aula, hein? Tocou o sinal aí. Boa aula. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.